Fazendo já minha autodescrição, sou uma mulher branca, estou de cabelo colorido, né, rosa. Estou usando vestido colorido também, com estampa, e um tênis preto. E tenho tatuagens. E, já para começar, né, não posso deixar de falar que sou uma pessoa obcecada por comunidades. Então, muito feliz de estar aqui, agradeço o convite também. E falando um pouco da Vagas UX, né? Eu tenho a Vagas UX há muito tempo, desde 2020, né, ali na pandemia. Então, fundei a iniciativa justamente para apoiar pessoas que estão começando na área. Então, a gente faz curadoria de vaga júnior, a gente traz conteúdos acessíveis, né? E eu não consigo me ver mais sem fazer esse papel dentro da comunidade, né? E eu não poderia deixar de falar um pouco disso também, sem falar dos voluntários que fazem parte, né, da comunidade, né? Porque essas pessoas me apoiam todos os dias, né? E são pessoas que estão sempre ali fazendo as frentes, né? Então, a parte das parcerias, né, a parte de tudo, das seletivas, de tudo que a gente tem, é muito importante, né? E aí eu queria perguntar para vocês, né, como que vocês se veem hoje ativamente na comunidade, né? Queria que vocês levantassem a mão, né? Quem de vocês está ativo, vê ali que você realmente usa a comunidade para fazer pergunta, né? Levanta a mão, por favor. Quem usa a comunidade um pouco, muito bom. E aproveitando também para perguntar sobre comportamento, né? Então, se isso mudou. Vocês veem hoje, depois que vocês conseguiram emprego, que a comunidade, vocês deixaram de usar, vocês deixaram de estar próximos ali? Então, levanta a mão se isso continuou ou não. Já caiu um pouco, né? Então, por que que isso acontece, né? Geralmente, não, mas por quê, né? Então, eu achei que ia estar aparecendo aqui. Principalmente por falta de tempo, né? Então, quando a gente vê falta de tempo, por quê? Porque a gente olha e a gente sente que a comunidade, você não consegue chegar lá, né? Então, você vê que você tem milhões de coisas para fazer, você está ali no seu dia a dia, e como que você vai parar ainda para acompanhar uma comunidade, vários grupos, né? Vários contextos. Então, a comunidade tem esse ponto ali de ter que gerar uma energia a mais ali para você conseguir fazer as coisas, né? Então, às vezes, falta tempo mesmo, a gente não tem energia suficiente para acompanhar, né? Mas a gente sabe que quanto é importante, né? Se você dedica um pouquinho de tempo que for, vale a pena, né? E é isso que eu quis trazer, vou trazer aqui para vocês, né? Outro ponto que a gente deixa de participar de comunidade, né? Muitas vezes é meio preguiça, né? Então a gente fala, às vezes tem um evento não sei aonde, presencial, e aí você vai ter que se deslocar até esse lugar, né, para poder fazer, para poder ir lá, e aí você volta tarde, aí você tem que acordar cedo no dia seguinte. Então, tem uma preguiça que é normal, né, mas a gente, às vezes, tem que passar por isso também para não deixar de socializar, de conversar com as pessoas, né, de ter essa troca ali também. Mas é normal, a gente sabe o que acontece. E outra coisa, que acho que é uma das piores, assim, é essa sensação de dever cumprido, né? Então, a gente olha e é como se você já tivesse feito o que você tinha que fazer, e aí você não vê mais o valor de participar da comunidade. Porque, às vezes, a pessoa já conseguiu um emprego na área, ou ela já está com algum contexto ali que ela deixa de sentir essa necessidade de estar naquele ambiente de novo. E eu acho que isso falha, né? Porque você nunca deveria deixar de estar nesse ambiente, deixar de conversar com pessoas, deixar de ir nos eventos, deixar de participar dos grupos. Porque tem tanta troca nesses momentos, né? Quanto vocês não aprendem quando vocês estão aqui hoje, quando vocês estão conversando com as pessoas nos canais. Então, não pensem nessa missão cumprida, porque nossa missão nunca acaba. A gente sempre tem muita coisa para validar, para conversar com as pessoas. E acho que faz muita diferença, né? E quando a gente participa ativamente, né, das comunidades, a gente não fala muito disso, mas a gente está melhorando as soft skills. Então, a gente está sendo muito mais ativo, a gente está trabalhando em equipe, né, a gente está ouvindo mais as pessoas, né, e isso não deveria ser descontinuado,
né? Então, por que que a gente para de fazer isso, né? A gente está aprendendo tanto e a gente não percebe que isso está sendo descontinuado de alguma forma. E quando você pensa em crescimento, né, a gente pensa muito em, vou fazer um curso, né, vou fazer uma certificação, né? E são coisas incríveis, a gente valoriza, a gente sabe que é importante. Né? Que mais? A gente tem leituras, então, pô, vou ler um livro que me indicaram, sempre é bacana, sempre é bem-vindo. Um estudo, alguma coisa. Então, a gente vê que tudo isso que a gente faz, a gente está crescendo um pouquinho. Mas será que você está crescendo o seu máximo potencial? Tipo, tudo que você poderia, né? Só fazendo essa certificação, lendo livro, estudando alguma coisa sozinho? E aí eu trago essa reflexão, que tipo, ninguém cresce sozinho. Você não vai conseguir aplicar o máximo que você pode ali da sua capacidade dentro do trabalho, qualquer coisa, sem se você trocar com outras pessoas. E aí que vem o ciclo do aprendizado, né? De você trazer tudo que você aprende junto para outras pessoas, e você vai aprender muito mais. Então, primeiro você fez o curso, leu o livro, aplicou, você vai aplicar esse conhecimento no seu contexto, né? Então, não importa onde você trabalha, a forma como você trabalha, mas você vai tentar aplicar o que você viu, que você absorveu, né? E você vai compartilhar. Começa como uma semente ali que você está tentando trazer um conhecimento novo que você adquiriu. Então, você compartilha essa experiência com outras pessoas, né? E vai gerando alguma coisa dali, né? Porque aquilo vai te trazer uma coisa nova. E você aprende, porque você troca isso com outras pessoas, você está ouvindo opiniões diferentes da sua, faz você pensar, faz você refletir, né? Então, isso é muito importante também. E isso faz você provocar novas descobertas. Então, você olha, às vezes você vai fazer uma coisa diferente, porque você viu que desse jeito não deu certo, ou porque isso interpretou de outra forma, né? Então, isso ajuda a gente a crescer de uma forma melhor, ser um profissional melhor, né? Não só pensando só em metodologia, mas pensando também na adaptação, né? E acho muito importante essa parte de inspiração, porque, às vezes, o que você faz, você se inspira em outras pessoas, né? E, às vezes, as pessoas se inspiram em você também. Então, a gente está sempre mudando, e é muito legal quando você está no trabalho e você, às vezes, melhora alguma coisa porque você viu que tem uma pessoa que tem um processo de documentação muito legal, uma coisa muito bacana que você quer aplicar no seu dia a dia. Então, isso só quando você está no coletivo, né? Se estivesse sozinho, como é que ia gerar essa inspiração, né? E recomeçar esse ciclo. Então, você sempre pode estar testando de novo, validando, aplicando, porque isso vai ser interessante, né? Você vai conseguir mudar, vai ver diferença ali todas as vezes que você fizer algo de novo, né? E aí, falando um pouquinho de impacto social dentro do contexto das comunidades, né? Então, a gente vê que, beleza, é importante participar junto, né? Estar junto com outras pessoas, mas quando você está ativamente numa comunidade, qual é o impacto que você causa ali, né? E a primeira coisa que eu queria trazer é democratizar o acesso, né? Então, acho que esse é um dos maiores pontos que eu sempre tento trazer, que é você não deixar de passar a informação, você reduzir barreiras de entrada, né? Então, a gente está falando de pegar conteúdos e deixá-los mais acessíveis para as pessoas. E eu posso citar como exemplo a UXConf aqui, porque toda vez, não é todo mundo que consegue estar aqui hoje com a gente, né? E eles conseguem fazer a gravação disso, depois disponibilizar, para que outras pessoas possam ouvir o que eu estou falando agora, assim como todos os outros palestrantes, e isso fica acessível. Então, quando a gente pensa num conteúdo acessível que vai ser documentado e guardado para outras pessoas ouvirem, poderem consumir, isso é muito importante. Então, sempre pensem em conteúdos acessíveis para as pessoas, porque é muito importante. Nas comunidades, sempre focar nisso também. Pertencer à rede de apoio, né? Então, quando você está na comunidade, você é um espaço seguro, onde você conversa com as pessoas, onde você apoia pessoas que estão ali precisando de orientação, né? Não sabe o que fazer, às vezes está num momento angustiante. Então, é um momento de desabafo, de troca, né? E apoiar a diversidade e inclusão. Então, a gente está falando de apoiar grupos subrepresentados, então, divulgar a comunidade de mulheres, divulgar a comunidade de pessoas LGBT, tudo que a gente puder apoiar, né, para que essas pessoas tenham mais visibilidade,
tenham mais recursos para estar em ambientes como onde estamos agora. E, falando disso também, a parte do ciclo. Então, assim, entendemos já o impacto de estar nas comunidades, mas como a gente pode falar também da constância, né? Então, de você estar ativamente participando, não apenas botando um rótulo lá que você faz parte da comunidade A, B ou C, mas que, de verdade, você ativamente faz alguma coisa em relação a isso. Então, por que fazer parte, né? Quando a gente fala, estou ali na comunidade X, o que é visível? O que a gente tem certeza que acontece, mesmo sem exatamente fazer parte? Então, a gente está aprendendo uma ferramenta nova, viu ali uma novidade do Figma, alguma coisa específica, né? A gente está por dentro de tendência, o evento tal que está rolando, as coisas que estão acontecendo, porque a gente está debatendo sobre temas assim. Vagas, conteúdos, qualquer coisa que as pessoas postam, tirar dúvida, né? Então, são coisas que as pessoas estão trocando, networking, e funciona muito bem. Agora, o que é invisível? O que a gente mal fala, mas que a gente sempre está fazendo quando está fazendo parte de uma comunidade? A gente ganha confiança para se expressar. Então, é uma coisa que é muito doido, mas você começa a ouvir as pessoas, então, a parte da empatia, parte da escuta ativa, porque você está vendo cenários completamente diferentes do seu. Então, isso é muito importante também. E cria o senso de pertencimento também. E aí você vai desabafar sobre alguma coisa, né, no trabalho, a apresentação do time, dúvidas práticas, todo desabafo é interessante também, né? Discutir sobre novidades, então, qualquer atualização de ferramenta, qualquer metodologia, conteúdos relevantes, tudo isso está ali dentro desse momento, desse ciclo que você pode constantemente estar fazendo. E apoiar os iniciantes, né? Então, motivação em processo, tirar dúvidas. A parte mais importante, ser o suporte ali para quem está começando a saber para onde ir, saber o que fazer. Acho que são coisas, um guia ali para as pessoas não se perderem, né? E a parte de oportunidades, né? Então, o que a gente ganha, né, estando ali dentro, que é importante falar como voluntário, como mais ativo também. Você tem ali a parte do network, que nem preciso falar muito, mas você está envolvido na comunidade, é importante. O propósito, né? Então, evitar a sensação de estagnação na carreira, porque você vê valor de estar fazendo alguma coisa relevante, você vê retorno das pessoas. E a visibilidade, né? Então, não é o foco, mas você se vê ali, né? As pessoas veem você, tem um retorno que é muito interessante. E aqui uma foto minha de 2018, mostra que eu era uma pessoa muito tímida, insegura, muito impostora mesmo, a síndrome da impostora. E o quanto eu mudei desde que eu comecei a fazer comunidades, participar. E eu trago como um case de confiança, de me sentir mais empoderada, de me sentir mais líder, de ser obrigada a estar aqui para representar uma comunidade, a falar sobre coisas que às vezes eram difíceis para mim, de me expor, e quanto muda, né? Quanto a gente percebe. E tem exemplo, né? Trago aqui a Gabi, que é voluntária na Vagas, ela super ativa na comunidade. E quando a gente colocou ela vestiu a camisa literalmente, Respeito Júnior. E aí ela fala o quanto foi importante para ela, né, estar aqui. E tem todo o estilo dela de falar, os memes, virou CLT híbrido, né, a skin, e mostra como ela mudou depois que ela começou a entrar na comunidade, participar e realmente conseguir um emprego, né? Então, se você ainda não faz parte de uma comunidade, né, deixa aqui o convite. Tem várias comunidades muito bacanas que você poderia, se você ainda conhece, cria a sua própria comunidade. Sempre tem um nicho específico, né? E fortaleça esse ecossistema, né? Para que outras pessoas descubram as comunidades também. E aí deixa aqui alguns dados, né, das redes, da Vagas. Números não importam tanto. O menor número e o maior número é os 50 contratados ali, que acho que é o que vale mais além das bolsas, que são vidas que a gente conseguiu impactar. Então, são mais de 50 pessoas que falaram para a gente, poxa, conseguir um emprego através de acompanhar a sua iniciativa, através de ver o seu projeto. Então, é isso. E queria agradecer e deixar o convite aqui para vocês participem das comunidades, acompanhem o meu trabalho também. E é isso. Muito obrigada.